Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos pais, sejam com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para partilhar com vocês o alimento. Sejam aí todos bem-vindos ao nosso canal, né? Nós estamos aqui para compartilhar com vocês o alimento que Deus tem colocado na nossa mesa todos os dias, amém? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, meu querido, se inscreve, minha irmã, se inscreve aí, deixa o seu gostei para nós, clica no sininho das notificações e compartilha. Compartilhe essa bênção maravilhosa que você vai receber agora aí nas tuas mãos, na tua vida. Amém? Seja na tua casa, no seu trabalho, o horário que você estiver vendo esse vídeo, não importa. O importante é receba. Receba aquilo que o Senhor Ele está trazendo para você, está entregando para você nessa hora. Que você está aí assistindo esse vídeo. Não desliga, não sai, não pausa para ir fazer outra coisa. Fique ali até o fim. É uns vídeos meio compridinhos? Mas é a presença de Deus. É a palavra do Senhor. E para Ele nós temos todo o tempo desse mundo. Amém? Eu vou ler aí com vocês, desde Malaquias, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao 4. Amém? Diz assim: o amor de Deus por Israel. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntaram: como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado a Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, este é os edomitas, dissessem as nossas cidades, disserem as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo. O Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. Amém? Aí eu vou ali no capítulo 2, meus irmãos. Eu sei que é bastante coisa para ler, mas é necessário. Eu vou ler agora do capítulo 2, só o versículo 6 e o 7. Deixa eu achar aqui. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que era certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Amém? É aqui, pode. Então, irmão, a palavra de Deus aqui, em Malaquias, capítulo 1, Deus fala em gratidão do povo e a formalismo do sacerdote. Então, irmão, o que quer dizer formalismo? Significa ali a pessoa faz as coisas para si própria, não para Deus. Quando a pessoa faz só para si própria, é isso que está falando a palavra de Deus. A pessoa recebe, ele está recebendo a glória, ele está recebendo algo de Deus. E não para Deus, mas para ele. Que as pessoas façam tudo para ele. Então, meu, precisa entender, quando alguém está recebendo algo e ali e fazendo para si próprio, Deus está falando com ele, mas ele não
está fazendo o que é certo, o que é direito, né? Aí o que acontece, irmão? Você sofre algumas algo na sua vida por falta de entender, ou entendeu ou não quis saber de fazer as coisas certas. Então existe o termo, né? Quando a pessoa sabe, conhece, mas ele continua fazendo aquilo que é errado. Então aquilo que a pessoa não entende, né? Ele não tem entendimento, ele não conseguiu entender. Então isso significa que aquela pessoa, né? Ela está fazendo na ignorância. Mas quando a pessoa faz e ela sabe o que está fazendo, então realmente ela paga um preço por aquilo. E ali o sacerdote fazia, porque ele sabia, né? Eles conheciam e sabiam o que é certo e o que é errado. Mas eles faziam o quê? Que as pessoas se voltassem para ele, não para Deus, mas para ele. Então isso, irmão, acontece no dia a dia, no momento da nossa vida, as coisas vão acontecendo. Então a gente precisa prestar atenção o que Deus está falando na boca daquele servo. O que ele está fazendo? Se ele está fazendo a coisa certa ou errada? Se está sendo conduzido pelo Espírito Santo ou não? Porque se ele não tiver, irmão, são palavras vazias que vai estar na sua vida. Você está seguindo um caminho vazio, sem Deus. Você não tem Deus, você está sem Deus ali, seguindo um caminho vazio. Então o que ele fala aqui? O Senhor disse ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos ama? Deus respondeu: Esaú e Jacó eram irmãos. Entanto eu tenho amado Jacó e seus descendentes. Mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. E fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto. Então olha a diferença entre a pessoa que faz a coisa certa e o que não faz as coisas certas. O que está na presença de Deus e o que não está. Então é preciso ter esse entendimento, conhecer a verdade, saber o que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo as coisas certas ou erradas. Se nós estamos aqui orando, hoje nós estamos aqui, para que nós venha fazer algo para Deus, a nossa oração é a adoração a Deus. Você ora, você busca, você fala com Deus. Isso são adoração a Deus. Hoje nós fazemos assim, não de qualquer jeito. Nós não podemos fazer oração, falar da palavra de Deus de qualquer jeito. Nós temos que estar tendo entendimento da palavra. Que o Espírito Santo venha nos dirigir na palavra, para que nada venha, meu Pai, nada possa tirar você da presença de Deus. Ele fala assim aqui: o meu povo de Israel vai ver isso acontecer. Todos dirão: o Senhor é grande e seu poder vai além da fronteira de Israel. Então o que acontece? Quando você tem uma visão visada para Deus, o que Deus está falando? Você vai enxergar. Se você está preparado, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida, nos seus caminhos. Você vai mudar, você vai ser transformado, você vai ser curado de algo. Isso aqui, então Deus vai fazer. Então aquilo que Deus prometeu e Deus quer fazer, Ele vai fazer, irmão. Nada pode impedir o que Deus vai fazer na sua vida, irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler aqui algumas coisas que o Espírito Santo me falou e eu anotei para não esquecer. Amém? Ele diz assim: Deus se sente ofendido, desprezado. No versículo 8, diz assim: nós ofendemos a Deus quando profanamos o seu altar. No versículo 7 fala assim: oferecemos o alimento impuro. Quando falamos, aí já eu escrevi, né? Quando falamos palavras mal para alguém, quando desejamos o mal para as pessoas, tudo isso nos faz mal. Também, quando sentimos amor por alguém que nos ofende ou que nos maltrata, nós estamos oferecendo a Deus uma boa oferta. E isso nos faz ser abençoados. Tem mais alguma coisa? Não, é só até aqui.
Para resumir aqui, nós lemos o capítulo todo, hoje pela manhã, isso, eu e meu esposo, e ali o Espírito Santo foi mostrando para nós, né? Antigamente, não era diferente, os tempos agora são outros, mas o servir a Deus é a mesma coisa que antigamente. Só que antigamente, Deus mostrou assim, antigamente, as pessoas, os servos de Deus, ofereciam o quê? Ofereciam a Deus animais como sacrifício, né? Animais que tinham que ser sem mancha, sem nenhum ferimento, animais gordos, bonitos, né? Melhor ali. E ali, Deus fala ali, se você lê, minha irmã, meu irmão, lê ali essa palavra que você vai entender tudo direitinho. É só ler, não tenha preguiça. E ali Deus mostrou assim, esse povo ali, eles estavam oferecendo para Deus animais roubados. Eles roubavam animais dos outros para oferecer para Deus. Eles pegavam e ofereciam aquele animal mais coxo, mais sujo, doente, manchado, machucado do rebanho deles e sacrificavam para Deus. E isso eles faziam para Deus e achavam que Deus tinha que se agradar da oferta deles. Não, mas nós estamos ofertando, nós estamos sacrificando os animais. Meu irmão, é como você hoje pegar e ser desonesto no seu trabalho, sei lá, no que você trabalha, na sua empresa, no seu comércio, meu irmão, minha irmã, e você pega e, com a sua desonestidade, você pega e dá uma oferta lá para Deus, pega lá um dinheiro e fala, olha, eu vou ofertar aqui para o Senhor. Você acha que isso vai agradar ao Senhor, minha irmã? Meu irmão, você acha que isso vai ser agradável aos olhos do Senhor? Como eu falei para o meu esposo, como nós, antes, ao invés de nós nos prepararmos, ao invés de nós buscarmos a presença do Espírito Santo, nós lemos a palavra de Deus, nós pedimos ao Espírito Santo para falar o nosso coração, abrir a nossa visão espiritual, né, amor? Para que a gente visse o que Deus estava falando aí naquela palavra, e nós entregássemos nossa vida primeiramente às mãos do Senhor, depois nós entregávamos o vídeo que nós íamos gravar nas mãos do Senhor, entregamos aqui tudo nas mãos do Senhor, pedimos a Deus direção, sabedoria, capacitação para chegar aqui, meu irmão, e não para dar um de bonito, não, mas para fazer as coisas para Deus com ordem e decência, para fazer com zelo, com amor, né? Não chegar assim e falar assim, vamos ver aí, procura aí uma palavra aí, amor, na Bíblia, lê. Tá bom, vamos falar alguma coisa aí, qualquer coisa aí, tá bom. Não dá certo, né? O que vai agradar a Deus eu fazer isso, minha irmã? Eu levantar e falar assim, amor, hoje nós temos que gravar vídeo, nossa, mas eu tô com muita dor, eu tô cansada, vamos lá, pega aí uma palavra aí, vamos falar qualquer coisa aí, só para não deixar de fazer, porque eu não tô bem. Isso vai ser agradável a Deus, minha irmã? Com certeza, né? Hoje, minha irmã, é tal e qual o passado. As pessoas fazendo as coisas para Deus, foi isso que o Espírito Santo quis mostrar aqui nessa palavra. Que nós entregamos para o Senhor, oferecemos alimentos impuros para Deus, impuro. É um alimento impuro, uma oferta que não agrada, que não deixa Deus contente, feliz. Por quê? Não porque eu fiz, sabe, relaxadamente, porque eu fui desonesta com a pessoa, peguei uma coisa lá, um valor lá, eu vou entregar lá na obra para fazer lá, estou fazendo a minha parte. Isso não é servir a Deus. É como esse povo aqui fazia lá no passado, e aí eles perguntavam para Deus se Deus amava eles. Deus amava, Deus ama, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos abençoar, mas para isso nós não podemos estar ali oferecendo para Deus ali coisas profanas, né, no seu altar, alimento impuro, sabe, ofertas desagradáveis a Deus, algo que
vai ali, ao invés de agradar a Deus, desagradar, que nem eu e meu esposo, nós preparamos a palavra depois no meio do dia. Meu esposo hoje não foi trabalhar, porque nós tivemos uma virose aqui na família. Primeiro foi o filho, depois fui eu, hoje foi o esposo. E aí eu vou falar para vocês assim, nós estávamos lá, né, amor? Depois de vir do pronto-socorro, nosso filho fez aqui um alimento, nós comemos, nos alimentamos e fomos descansar, porque nós precisávamos, meu marido tomou remédio, e eu também, porque por causa das dores, aí nós estávamos ali assistindo um filme, e ali nós começamos a assistir um filme, e de repente começamos a ouvir palavrões no filme, e eu olhei para o meu marido estava meio assim, não estava muito bem, mas ele não estava prestando atenção, mas eu ouvi, eu estava fazendo meu crochê, e eu olhei para ele e falei, amor, tira desse filme. E ele olhou para mim, e aí a pessoa do filme, lá o ator, soltou outro palavrão, e aí eu falei, olha isso, como que nós vamos nos colocar na presença do Senhor para ofertar, como Deus falou na palavra, né? Dar uma oferta agradável ao Senhor, o nosso coração impuro, cheio dessas porcarias, a presença do Espírito Santo aqui vai se entristecer de imediato. Eu falei, tira disso. Você entende, minha irmã, meu irmão? São essas coisas que nós hoje temos que fazer diferente desse povo aqui que Deus está falando do livro de Malaquias. Nós temos que ser diferente do mundo. Por quê, meu irmão, minha irmã? Mas eu vivo no mundo, você vive no mundo, eu vivo no mundo, mas nós não somos desse mundo. A palavra de Deus deixa claro isso. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui só por um tempo, até o noivo voltar para buscar a igreja. Aí a igreja vai sumir. E eu sou a igreja, minha irmã. Eu sou a igreja. Mas eu não sou a igreja só quando eu estou lá, dentro do ministério. Não é lá. Eu sou a igreja como esposa, eu sou a igreja como mãe, eu sou a igreja como vizinha, eu sou a igreja, meus amados. Eu sou a igreja o tempo todo. Dentro do meu lar, dentro do mercado, da farmácia, do pronto-socorro. Eu sou a igreja no portão da minha casa. Eu sou a igreja de Deus o tempo todo. Nós temos que vigiar, nós temos que viver não ocupados com as coisas terrenas. Nós temos que estar ocupados com a presença do Espírito Santo, que habita em nós. É um ser, o Espírito Santo é um ser vivo. É o Espírito, é a presença de Deus que habita em mim e em vocês. Como que você pode falar que serve a Deus se você dá um chute no banco e você sai xingando e falando palavrão e amaldiçoando e reclamando e dizendo coisas horríveis? Como que você pode, minha irmã, servir a Deus se você grita com a sua filha grita com você, ou o filho grita com você, sabe? Aquela casa tempestuosa que está sempre ali, discussão para cá, discussão para lá, e depois vocês entram no chuveiro, tomam um banhinho, põem uma roupinha bonita e vai para o culto. Agora eu vou para a igreja. Quando eu vou para a igreja, eu não vou para a igreja, meu irmão, eu vou para o meu ministério. Ok, eu não tenho nada contra o seu ministério, nem ministério nenhum. Fui de muitos ministérios nesses longos anos de evangelho e fui abençoada por Deus em todos. Não teve um ministério, não é, amor? Com certeza. E Deus não operou na nossa vida. Não tem, minha irmã, meu irmão. Até ministério que nós só fizemos visita, nós fomos abençoados, nós fomos agraciados pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus. Mas eu não posso ser santa, minha irmã, só quando eu ponho roupinha limpa, tomo um banho e vou pro culto. E ainda para voltar lá no vídeo passado, né? Às vezes vou pro culto, tô lá, e aí tô reparando na roupa da pastora, na roupa do pastor, ou na irmãzinha ali que tá falando, que tá fazendo, mas eu tô me assemelhando a eles. Eu estou falando, apontando, acusando, o que a palavra diz para nós é: não julgues para que não sejais julgados, né? E com a mesma medida com que julgares, eu vos julgarei de novo. Vou usar a mesma medida, tá? Né?
Você está entendendo, minha irmã, meu irmão? Está entendendo o que é que Deus está falando, o que é que Deus está mostrando para vocês? Então se limpem, se purifiquem, né? Tirem ali as ofertas profanas, tirem ali do altar de Deus isso aqui é o altar de Deus, minha irmã, nosso coração. A palavra não diz que Ele nos dá o Espírito Santo que habita no nosso coração? Então aqui é o altar de Deus. Não é lá o altar onde o pastor da igreja, o presbítero, o missionário, ou seja, o que for, está lá pregando. O altar está aqui. E aonde eu estou, eu tenho que estar em santidade. Né? Eu tenho que estar em santidade conversando com meus vizinhos, eu tenho que estar em santidade conversando com os parentes, com o nosso filho. Eu tenho que estar em santidade, paz, mansidão, temperança. A palavra de Deus nos diz isso. O Espírito Santo não é tudo isso? Se o Espírito Santo é tudo isso, por que que eu não mostro tudo isso? Não é, amor? É, fazer diferente, né? Uhum. E o que a minha esposa está tentando passar para vocês? O entendimento, né? Aqui em Malaquias, estou ali em Malaquias, capítulo 2, verso 1 em diante. O Senhor Todo-Poderoso diz sacerdote, eu estou falando com vocês. Deus está falando com vocês. Se não obedecerem meus mandamentos e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo que vocês recebem. Tudo pelo que trabalho vocês recebem. que faz, aliás. Já os amaldiçoei porque vocês não resolveram me honrar. Então essa é uma palavra dura, irmão. O que Deus está falando dentro dessa palavra? Quando nós não honramos Deus, como deve ser honrado, como ele deve ser merecida a honra, nós vamos pagar um preço por isso, irmão. Não adianta eu falar para você que está tudo certo, passar a mão na sua cabeça que as coisas estão tudo certo. Eu estou apenas aqui ensinando para você sair dessa situação, você sair desse erro, desse pecado que você está cometendo e não deixar que seja ali guiado por outras pessoas que não faz as coisas certas. Então tem pessoas que realmente hoje a honra, o que Deus diz ali? Os mandamentos, honrar os mandamentos de Deus. O que Deus quer que você faz hoje, no dia de hoje, é a sua oração. A oração sua, faça com dignidade, faça com amor, faça com carinho, não faça correndo, não faça da maneira que você acha que deve fazer. Então hoje eu tenho que resolver um negócio, vai correndo, não. Você nem sequer, a presença de Deus entrou na sua vida. E a presença de Deus, ela pode entrar no nosso coração, que é o altar de Deus, é o nosso coração, ele pode entrar se nós limpar nosso coração, ser um altar santo. Então tudo isso vai mudar na sua vida. Ele fala aqui, ó, vou castigar os seus filhos e cercar na sua casa, vocês fazem animais que vocês oferecem em sacrifício, além disso vocês serão levados para o lugar onde fazem são jogada. Então o que Deus está falando? Olha, onde as fezes são jogadas. As fezes são jogadas. Então, irmão, às vezes, o que você tem? Vai louvar? Faz com amor, com dignidade. Não faz ali de qualquer jeito, um louvor de qualquer jeito. Tudo que vai fazer para Deus hoje é o sacrifício que você tem que fazer. Antigamente o pessoal fazia o quê? Matava animal. E para colocar ali no altar, animais, aves, para colocar no altar, para sacrificar, e Deus lembrava do pecado deles. Hoje você pode se limpar, hoje você fazer uma oração, você fazer um sacrifício, tem algo na sua vida que você ainda está no seu coração, aquele pecado, algo que ainda está preso na sua vida, então você fazer um sacrifício de tirar aquilo que está no seu coração. Mas eu não posso assistir mais pessoas que falam ali, né, vai com stand-up, faz mentira, faz um monte de coisa. Então as coisas vão ali, né? Tem coisa que você pode assistir, tem coisa que você não pode. Então tem coisas que você tem que tirar do altar de Deus. Você tem que limpar aquele altar, ser santo. Se não for santo, não tem como Deus atuar na sua vida. Amém, irmão? Então, nós temos que honrar o Deus que nós servimos, meu irmão. Não fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não ficar sujo, coração sujo, coração machucado, coração
rancoroso, tudo isso nos afasta da presença de Deus. Tudo isso nos faz caminhar para trás. Vamos falar assim, né? Antigamente as pessoas faziam sacrifícios de outras formas. Hoje, o nosso sacrifício é o mesmo. Nós temos que ficar limpos, nos purificar todos os dias, de todo pecado, da mentira, da inveja, né? Coisas sexuais, de tudo, meu irmão, minha irmã, de tudo, né? Olha para os mandamentos do Senhor. Nós devemos honrar a Deus, amando o nosso próximo. Ama o seu vizinho, minha irmã, sua vizinha, ama os seus amigos, seus parentes, ore, mas não se misture, não entre ali, como diz a palavra, né? Não se assente na roda dos escarnecedores, né? Antes, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Todo tempo, medite na palavra de Deus, busque a presença de Deus, ore a Deus, se dediquem a falar do Evangelho de Deus, porque foi para isso que você foi chamado, meu irmão, minha irmã. Hoje a gente não é mais chamado de sacerdote, mas é isso que nós somos nesse mundo para Deus. Nós somos sacerdote dele, somos pessoas escolhidas por Deus para quê? Para falar da palavra dele, para pregar o Evangelho do Senhor, né, amor? Com certeza. Nós estamos aqui, minha irmã, meu irmão, para ensinar vocês aquilo que o Espírito Santo ensinou para nós. Nesses anos que nós temos de Evangelho, foi isso que o Senhor tem nos ensinado e Ele falou para nós agora, passa para frente, ensina. O que eu estou ensinando para vocês, ensina, para que eles falem da minha palavra, para que eles vão atrás das ovelhas, para que eles busquem, para que eles preguem, para que vocês sejam sacerdotes abençoados por Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor para hoje. Eu espero que você receba, minha irmãzinha, meu irmão abençoado de Deus. Eu sei que vocês vão aí olhar para essa palavra, não para Lília, não para Jesus, mas para essa palavra, para aquele Jesus lá em cima. Você vai meditar nessa palavra, vai entender aonde você precisa se consertar, se limpar, se purificar e honrar o Senhor nosso Deus acima de tudo e de todos. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Fiquem todos com Deus, sejam ricamente abençoados pela presença de Deus que habita em vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.